Chegamos até a sua casa, até você, onde quer que você, às vezes não está em casa, né, que você está nos acompanhando neste momento, mas estamos começando aí o nosso Trocando Ideias. O que você acha da gente hoje trocar aí umas figurinhas, né, da gente se aprofundar um pouco mais, saber um pouco mais sobre a nossa fé, mas também vários assuntos que você tem aí, né, algumas dúvidas? Manda pra gente. Lembrando sempre, a produção deste programa é feita por vocês, né? Então, a pergunta que você tem é aquilo que vai nos motivar durante todo o programa, que nós vamos chegar até o final tentando responder todas. Enquanto eu vou falando aqui, você já pode aí enviar a sua pergunta através do @TrocandoIdeiasCN, que é o Instagram. Essa é a maneira mais rápida de você participar conosco. @Trocando Ideias ali no Instagram. Você pode também participar por WhatsApp, no 12 31 86 2600, que é o WhatsApp, você quer participar do programa ao vivo. Então, mande já a sua pergunta, que nós estamos aqui no aguardo, né, e desejosos de contribuir com aquilo que é a sua necessidade neste dia. Aqui comigo já nessa noite, a Ivana Brandão, né, minha companheira de trabalho. Vamos lá, Ivana. Boa noite, Carla. Boa noite você que acompanha Verde de Esperança. Acompanha a TV Canção Nova, Sistema Canção Nova de Comunicação e Alegria, e estamos esperando você e a sua participação. E ele aqui conosco, aquele que treme diante das câmeras, mas, olha, vamos e convenhamos, né? Sem a menor necessidade. Padre Sidney, muito bem-vindo. Vocês acham que ele treme, gente, com essa cara boa que ele tem? Tremo muito. Reitor do seminário, vice-reitor do santuário e tudo que é outro, tá vendo? Flamenguista. Ai, tem defeito. Graças a Deus, sou flamenguista. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Carlos. Boa noite, Ana. Padre. Boa noite, Padre. O que eu tive constatação de que eu tremo é quando você falou assim pro povo de casa, assim, não se esqueça que é você que faz a produção desse programa. Aí eu, ai minha Nossa Senhora, o que vai vir nos próximos minutos? Esse é o pânico dele, gente. Mas sempre se sai bem, né? Mas graças a Deus, isso é uma virtude, Deus sempre nos convida a viver a humildade aí mesmo, para que a gente também, na nossa soberba, no nosso orgulho, não acha que somos nós que fazemos e a gente está sempre pronto. Não. A gente aqui, a gente precisa sempre, né, em primeiro lugar, rezar, e rezar muito. E também estudar, né, sobre os temas, sobre a própria igreja, os documentos da igreja, a palavra de Deus, enfim. Né, a gente investe no conhecimento, mas para também trocar essas ideias, e a gente aprende muito com vocês aí de casa também. Nós estamos vivendo esse período da quaresma. Gente, vamos falar sério, né? Esse ano já voou, né? Já estamos aí na segunda semana da quaresma, né? Já é o tempo andando, ó, correndo aí, a gente correndo atrás dos pecados também, né? Porque quaresma é um tempo bom para a gente, né, rever as nossas atitudes. Mas também, Padre, é um tempo de muita penitência, né? Então a gente fica sempre naquela das penitências, mas as penitências porque eu quero vencer alguma provação, alguma tentação. Vamos começar do começo? Que diferença tem um do outro aí? A provação e a tentação, são a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Diante daquilo que a igreja nos ensina, a tentação é um convite ao pecado, né? A tentação é um convite que nós recebemos para romper a amizade original que nós temos para com Deus, né? Então, ela pode vir pelo demônio, pode vir pelo mundo, ou pode vir pela nossa própria natureza, pelas nossas tendências, pela nossa fragilidade humana, né? E a gente pode dizer que o objetivo da tentação é sempre nos afastar de Deus, né? Já a aprovação, não. A aprovação, ela tem a permissão de Deus, e a aprovação, ela tem como finalidade o nosso crescimento espiritual. É diferente. Portanto, ela pode ser uma dificuldade, ela pode ser uma luta interior, ela pode ser um sofrimento que te apareceu. É claro que a aprovação pode ser transformada em uma tentação se você não tem dentro de você uma intimidade com Deus e uma ordem na sua natureza
onde você consegue não encaixar as realidades e enxergá-las como elas são. Porque senão, uma luta interior, uma limitação interior, pode virar um desespero de uma doença, até psíquica. Né? Então é necessário dizer que assim, a igreja ensina que a tentação quer nos derrubar, enquanto a aprovação, ela quer nos amadurecer, quer nos fortalecer, quer reestruturar. Então é diferente, não é a mesma coisa. Aqui a gente entra naquele exemplo clássico, né, de Jó. Jó viveu uma provação. Sim. Que Deus permitiu, Sim. né, que ele fosse provado e, digamos... Eu acho que a grande maioria, todos os santos, existe uma fase da provação, né? Porque nós não é possível amadurecer sem aprovação. É com um cadinho da humilhação, né? É assim como o ouro é purificado pelo fogo, a alma sensível a Deus e amiga a Deus também precisa ser purificada pela aprovação. E aqui, depois da aprovação, tem como a natureza das coisas é fazer com que o coração alargue, né? Como que o coração ele cresce no amor. Então, depois da aprovação, quem vive em Deus uma aprovação não consegue viver do mesmo jeito e nem sai amargo, sabe? Não sai pior. Como é triste, né? Você se aproximar de alguém que tem dificuldades na vida, e isso nós não duvidamos, né? Tanta gente que nos assiste, que nos escuta, que passa dificuldades, que manda para nós, para a Canção Nova, para rezar diante de tantas necessidades. Mas uma coisa é quem tem fé e vive todas essas provações da vida, e quem não tem fé e vive essas provações que todo mundo sofre, uns mais e outros menos, mas parece que de uma forma amarga. E quem está perto, Ivana, parece que não, é atingido de uma forma tão negativa, né? Sim, sim. É contaminado, né? Parece que você esvariu todas as suas forças perto dessa pessoa. Porque a pessoa só murmura, só reclama, só... E aí é interessante porque uma provação pode virar uma tentação assim. Porque na provação você tem uma oportunidade de amadurecer, de crescer como pessoa, não apenas no relacionamento com Deus, mas como pessoa. E o que é que você diz? Você cai na tentação de querer justificar o porquê daquele sofrimento. Sim. Com perguntas tipo assim, por que eu estou sofrendo? Perguntas tipo assim, eu joguei pedra na cruz? Né? As pessoas dizem assim, o que eu fiz de errado? Porque a gente parece que tem uma sensação de que nosso Senhor garantiu que se eu fosse à missa todo domingo, se eu comungasse, toda a minha semana seria uma maravilha. E Ele não nos prometeu isso. Ele mesmo disse que no mundo tereis aflições, tribulações, mas coragem, pois eu venci o mundo. É diferente. Então, a tentação é diferente da aprovação. Só que a aprovação mal vivida pode virar uma tentação que te afasta de Deus. É pesada ainda. Não é isso, Ivana? Eu entre tentação e provação, Você vai escolher? eu fiquei pensando Vamos ficar muito com a aprovação, assim, né? gente. Vamos ficar Porque com a aprovação. A aprovação, ela faz a gente conhecer coisas boas também. A própria tentação, eu vou ler aqui um pedacinho do catecismo, mas eu fiquei pensando quando eu brincava, quando havia Ângelo, com as minhas crianças quando é pequena, e pai e mãe vão aos poucos para a criança perceber que ela está evoluindo. A brincadeira, a gente cria uma prova, né? Eu lembro que eu escondia mais escondido alguma coisa, eu fazia algo para a criança conseguir subir mais um pouco para pegar aquele objeto que está um pouquinho mais longe. Superações. Então, eu acho que a aprovação vai mostrando para a gente, né? Deus vai fazendo isso para a gente também perceber que com paciência, que com resignação muitas vezes, com o suportar muitas vezes, a gente cresce. A gente cresce. Um pai não faz com silêncio. Né? O pai não faz isso por maldade. Um pai faz isso por maldade? Não. Eu não fazia de jeito nenhum por maldade, mas para meu filho ver que ele pode muito mais. Então, a aprovação, ela tem esse sentido também. Agora, a tentação, ela de fato, como o padre bem falou, toca ali, né, as nossas concupiscências. O mundo hoje
nos coloca dentro de uma situação onde a gente é muito tentado. O próprio diabo, né? Ele fez isso com Cristo. Ele fez isso com Eva, a primeira tentação, né? Essa insinuação. E olha só que interessante que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer quando ele vai explicar a oração do Pai Nosso. Porque a gente pede isso para Deus, não nos deixeis cair em tentação, né? E é bem interessante que em alguns lugares, até em francês mesmo, o Pai Nosso mudou. Porque a gente entender, porque dava um quê ali como se Deus deixasse a gente cair na tentação, fazer a gente entrar na tentação. Não. E no português é muito bem traduzido, não nos deixe cair em tentação. E o Catecismo vai dizer no número 2847, o Espírito Santo nos faz discernir entre provação necessária ao crescimento do homem interior. A provação é necessária, o Catecismo vai dizer, para o nosso crescimento, em vista de uma virtude comprovada. Aqui, lembra aquilo que São Tiago falou. São Tiago vai dizer que Deus não tenta e não pode nos tentar. Deus não vai tentar a gente. A tentação que leva ao pecado e à morte. Devemos também discernir entre ser tentados e consentir com a tentação. Porque todo mundo vai ser tentado, gente, né? Todo mundo vai ser tentado, mas existe uma diferença entre eu ser tentado e eu consentir a tentação. Quando eu consenti, eu pequei, aí o Padre bem falou, eu me afastei de Deus. Um pouquinho mais abaixo, olha só que bonito. Deus não quer impor o bem, quer seres livres. A tentação tem uma utilidade. Preste atenção nisso, a tentação tem uma utilidade. Ninguém, com exceção de Deus, sabe o que nossa alma recebeu de Deus, nem nós mesmos. Mas a tentação o manifesta para nos ensinar a nos conhecermos a nós mesmos, de modo a descobrirmos com os nossos olhos nossa miséria e nos obrigarmos a dar graças pelo bem que a tentação nos possibilitou reconhecer. Olha que fantástico, gente. Hein? Muito bom. Olha que lindo. Muito bom. E aqui é importante dizer que é interessante porque para alguma coisa a tentação serve. Serve. Então é interessante dizer isso, porque a tentação não é apenas uma pedra que você pode cair. A tentação pode ser a oportunidade de você mostrar o quanto ama a Deus. E padre? Então isso é um ato de... é uma declaração de amor. A tentação. Então, são tantos jovens, né, que lutam, né, para viver um namoro santo. E no momento da tentação, eles resistiram. E é bonito quando o jovem chega para o padre, para aquele que acompanha, e diz assim: Padre, nós conseguimos, nós não caímos. Há tanto tempo nós estamos... E é uma declaração de amor, dizer assim: antes eu desejava amar a Deus, hoje eu desejo, continuo o desejo, mas já estou amando. É quase que um bilhete, assim, dado a Nosso Senhor. Né? É palpável, palpar, né? Isso é muito bonito. É bonito, né? Muito bonito mesmo. Que bom. Vamos lá, temos perguntas já aqui. Como saber se o desânimo é tentação ou provação? E como vencer? Isso aí para mim ou para ti? É para o senhor, padre. Eu lembro muito do Padre Jonas, né? O Padre Jonas gostava de pregar e dizer que uma das principais armas do demônio na nossa sociedade se chama desânimo. Então, é necessário analisar como está o seu desânimo e analisar que tipo de desânimo? Todas as possibilidades disso. Porque assim, isso pode ser nem uma tentação e nem uma provação, mas pode ser uma doença. Pode ser já um sintoma de algo muito mais profundo que você precisa pesquisar e ver. Por isso que essa pergunta de como saber, primeiro, é necessário verificar os sinais, os sintomas que você tem vivido. O que está desanimando? Existe uma raiz, né? Nós costumamos assim, perguntar sempre dentro da formação, é importante dizer assim, mas o que causou isso? O que causou esse desânimo? O que está causando esse desânimo? Porque muitas vezes, infelizmente... Veio de onde, né? Porque... A área, o ambiente
não vai ser propício. E aí a pessoa se cansa. Por exemplo, uma mulher que tem uma vida difícil de dona de casa, que ninguém entende, que ninguém elogia, que ninguém faz nada. Ninguém valoriza. Que ninguém valoriza, que ninguém chega perto e nem diz que o arroz está bom. Mas ela continua com aquilo dali e parece que ela vai alimentando esse rancor dentro dela, sabe? Eu estou sozinha, eu faço tudo sozinha, eu estou todo cansado, dia ninguém vê nada, ninguém elogia mais, parece que todo mundo se acostumou. Isso é um desânimo que precisa ser resolvido a partir de algumas respostas para a sua vida. Você faz aquilo que você faz para receber elogios? Mas o que está causando dentro da sua casa? Não tem um ambiente de família? Porque o mínimo que tiver de um ambiente de família vai acontecer naturalmente elogios. Vai acontecer naturalmente reconhecimento. Então, reconhecer que o desânimo é provação ou é tentação, é necessário primeiro ver a causa do desânimo. É claro, se esse desânimo te leva a se afastar de Deus, a praguejar contra Ele, é claro que é uma tentação. Mas esse desânimo, se é físico e você não se deixa vencer por ele e vai além, aí pode virar uma provação de dilatar o amor. Sabe uma coisa que eu lembrei, e aqui o catecismo vai falar também. Eu lembro muito do Padre Jonas, porque com ele a gente aprendeu que a oração é um combate. Eu dou uma dica para você, tem uma série de livros do Padre Jonas que é Combatentes. E é muito bom. E isso aí, esses livros são frutos... São livretinhos. Combatentes no amor, combatentes no perdão, combatentes... E são frutos de momentos de oração que a gente viveu com o Padre Jonas. E se você pegar o catecismo, lá no número 2725, o catecismo ele vai apresentar a oração como um combate. Então, assim, não é um lugar que flui assim... Naturalmente. Flui naturalmente, não. A oração é uma graça, mas também da nossa parte existe esforço. Então, a gente vai entrar... Eu sei que tem que estar intervalo ali, gente, desculpa. A gente fala mais depois, né, Carla? Porque mas a gente volta nisso mostrando. Porque é muito interessante a gente entrar nesse combate. Certo? É rapidinho o nosso intervalo, a gente já volta para continuar falando e continue aí mandando a sua pergunta a respeito do tema de hoje ou aquilo que você desejar. A gente já volta. Estamos de volta aqui no Trocando Ideias, direto de Cachoeira Paulista. E vamos lá, né? Porque aqui às vezes a gente fala muito e vai deixando as perguntas. Mas já vamos direto para a nossa pergunta aqui, para começar esse bloco. Parece que vivo em um mar, nadando para não se afogar, luta diária para se manter em pé. É possível viver assim? Jesus, Padre, ajuda, uma luz, um consolo. Minha santa, é possível viver assim? Você não nasceu para viver assim. Deus não pagou um alto preço para você viver em um desespero. Eu costumo dizer que Nosso Senhor não morreu na cruz para que nós possamos sobreviver apenas, sabe? Não, Ele não nos deu um alto preço para sobrevivermos. Ele prometeu nos dar vida e vida em abundância. Mas aqui existe um fato que nunca vai mudar. E eu acredito que tanto a Carla e a Ivana já perceberam na vida. Qual é o fato, Padre? Aonde Deus está, existe ordem. Então perceba, o que na sua vida está fora de ordem? É necessário analisar a sua vida não como peças separadas, entende? São José Maria Escrivá gostava de dizer que nós somos homens de uma peça só. Nós não somos fragmentados. Então, se todos os dias é uma nova luta, a nossa vida não é fácil mesmo. É uma luta mesmo. Mas não é esse mar contra a correnteza bravo que parece que você não vai aguentar mais. Não, a nossa vida é difícil. Nós temos sofrimentos? Temos. Nosso Senhor não nos iludiu, mas é necessário colocar as coisas no seu devido lugar. Primeira coisa, o que está gastando, entre aspas, a sua energia? O que está roubando a sua paz? Como que está a sua vida com Deus? Minha gente, nós não conseguimos fazer nada neste mundo se nós não estamos próximos de nosso Senhor. Eu costumo dizer sempre, no confessionário, existe uma regra de ouro que não muda.
A regra é, quanto mais próxima de Deus você estiver, mais você será aquilo que Deus quer que você seja. E aquilo que Deus quer que você seja não é apenas a sua felicidade, é a sua realização. É você viver a partir das suas vísceras. Mas para isso, próximo de Deus, você vai ser uma melhor mãe, você vai ser cada vez mais esposa, você vai ser cada vez mais filha. Então assim, você não nasceu para isso. É necessário analisar a sua vida num todo. E analisando a sua vida num todo, perceber o que está fora de ordem. Porque aonde Deus está, a ordem é colocada, as coisas são colocadas no seu devido lugar. Costumo dizer que Nossa Senhora, ela vem colocando as coisas no lugar como dona de casa, sabe? Às vezes nós entramos numa casa e numa sala, parece que as coisas da cozinha estão na sala. E as coisas da sala estão na cozinha. A casa está desordenada. E aí não tem ambiente de lar, de casa. Então é necessário verificar a sua vida por inteiro e não em partes. É interessante isso que o padre está falando, porque se a gente olhar, é uma verificação que a gente não pode fazer sozinho, muitas vezes, né? Precisa de uma ajuda de uma pessoa, um bom diretor espiritual, um psicólogo que nessas horas ajuda a gente, né? Porque tomar cuidado para essa luta não fragmentar o seu ser profundo aí, porque tem horas que a gente pode ser quebrado, né? E quebrado por hoje é por uma regra do mundo, né? Uma regra muitas vezes que força a gente viver em estereótipos, uma regra que força a gente viver uma busca profunda de bem-estar, e a luta diária muitas vezes para se manter de pé é por causa que a gente está numa busca desenfreante do materialismo ou numa própria luta interior, né? Porque a gente fez escolhas ruins, talvez, né? E a gente vive hoje as consequências dessas escolhas ruins. Então eu te digo, meu querido, minha querida, tenta verificar isso com uma pessoa que possa de fato te ajudar, te acompanhar nesse discernimento. E interessante, né, que a gente conversava antes de começar o programa sobre isso, e a gente falava muitas vezes a gente se gasta profundamente em coisas que passam e vão passar rápido. Desnecessárias. E a gente escutou tantas vezes isso na Canção Nova. E o problema não é a luta, né? Não, pai. O problema é você estar lutando de forma errada. Ou você está lutando uma luta que não lhe pertence. O método é diferente, a finalidade é diferente, então você não sabe para onde você está indo. Porque a vida é uma luta, então a gente tem que combinar que é isso, né? E uma vez um padre virou para mim numa direção espiritual e falou assim, você tem que escolher as lutas. Essas que são necessárias. E isso faz parte. Então, qual é a luta que Deus quer que você escolha, né? Então, eu diria isso também. E outra coisa, na nossa vida a gente precisa de oásis para lutas, e essa luta constante. Quais são os seus oásis, lugares que refaz você? Né? Ali a paróquia, um grupo de oração, um programa de televisão bom, que te alimenta verdadeiro, trocando ideias. Né? Na Canção Nova você tem programa. Toda quarta-feira, 10h30. Né? Coisas que te alimentam verdadeiramente, que vai alimentar o seu interior. Então é isso que faz a gente aguentar a luta. Exatamente. E a gente volta lá na provação e na tentação. E aproveitar os momentos de provação para a gente fortalecer. Porque assim, sendo mais fortes, tanto na fé, a gente consegue também escolher as lutas, né? E como viver tudo isso. Ai, tem como saber antes de cair se é provação ou tentação? Boa essa. Tem. Tem, é só a partir a descrição de cada um, você consegue diferenciar o que é um e o que não é, né? Provação não te leva ao pecado. A tentação te levará sempre ao pecado. Então, a primeira coisa que você vai saber é que tudo que te leva ao pecado é uma tentação que vai te levar a um afastamento de Deus. A provação, que pode ser sofrimento, uma dificuldade que te aparece, uma doença que te visita, você pode viver com outros olhos. Uma perda, o luto, pode ser uma provação. Então, a partir da descrição, lembre-se sempre daquilo que eu terminei falando. A tentação quer nos derrubar, enquanto a provação quer nos amadurecer, nos levantar. Então, assim, é a forma como você enxerga
descreve cada uma das duas e você vai saber antes de cair. Sabe uma coisa fácil que dá para você colocar assim como um óculos para ver? Vamos lá. Tentação. Tá numerado ali, vamos começar por um jeito mais objetivo, tá? Nos 10 mandamentos. Vem a mãe, ó. Não pecar, não matar, não roubar, não cobiçar, viver a pureza. Faltar então, domingos e festas. Ir para a missa. Então, a gente sabe que tem coisas objetivas que já ajudam a gente. Então, muitas vezes, se partir do objetivo já ajuda você a entender o que é provação e tentação. Eu acho, ótimo, né, Padre? Perfeito. Respondido? Ué, A altura? tá para lá de respondido. Fui casado por 14 anos, vivíamos bem. 2 filhos, servíamos na igreja. De repente, ela foi embora com nossos filhos. Estou passando o pior momento da minha vida. Isso é uma provação? Isso é uma grande provação, meu querido, né? Porque depois de 14 anos casado, filhos, esposa, servimos à igreja, né? Não está aí descrito o porquê ela foi embora com os filhos, mas eu imagino que vocês tiveram razões para isso. Você está vivendo, de fato, uma grande provação. Uma provação que pode virar uma tentação, né? Porque, exemplo... Sinal amarelo aí. Muitas vezes aí aparece alguém, aparece uma outra pessoa, ou você entra numa tentação que possa colocar em risco a sua vida. Então, atenção, porque essa provação pode virar espaço para a tentação. E é interessante, eu acho que também, antes da Carla também contribuir, porque a aprovação não aconteceu depois que ela saiu de casa, né? Não. Porque como você diz, fomos casados, vivíamos bem, servíamos na vida, de repente ela foi embora. Meu caro, dificilmente isso aconteceu da noite para o dia. Dificilmente é de repente, verdade, né? A pessoa levanta e diz assim, hoje eu não quero mais ficar aqui, ir embora. Não. Pode ter acontecido sinais de provações, de dificuldades, pode ser ela financeira, de desentendimentos, que é comum, que é natural. Eu costumo até dizer, tomara que não seja uma heresia, mas eu costumo dizer assim, entre um homem e uma mulher tem tudo para dar errado, gente. Por quê? São cabeças completamente diferentes, culturas completamente diferentes. Então, entre vocês dois, precisa ter um terceiro, né? Precisa ter o Cristo. Então, assim, não foi de repente. Porque, assim, a pessoa depois de 14 anos, vivendo bem, servindo na igreja, não acorda e diz assim, eu vou embora. Porque senão é uma doença psíquica, né? Então, assim, a aprovação não está acontecendo agora com você. Então, é claro que agora é um momento de provação ainda maior. Mas perceba como você tem lidado com as provações, com as dificuldades da vida, com o diálogo. O casal não pode se acostumar a estar junto. Às vezes, é a falta de um elogio. Às vezes, é a falta de uma atenção. Às vezes, é acostumar o coração, sabe? Parece que é necessidade, parece que é dever da sua esposa fazer o que ela faz, ou dever seu fazer o que você faz. Não, o obrigado, o meu amor, como essa comida está gostosa, isso diz muito mais do que uma vida de conquistas antes do casamento. É interessante a gente falar um dado ali, eu achei interessante, 14 anos. Existe uma linha que, principalmente dentro da ajuda aos casais, que fala que de 7 em 7 anos existe a crise. E o casal precisa nascer de novo. E é interessante porque o 7 é o auge da crise, mas a gente vai entrando na crise ali, uns 3 anos antes, 2 anos antes, e o casal, para ele sair bem, ele precisa nascer de novo. Então, a crise é boa, a provação é boa, porque o casal precisa eclodir em algo novo, né? Então, isso é interessante, isso que o padre falou, e é interessante essa data também. Eu estava até brincando esses dias, falando com uma pessoa que é terapeuta de casal, ele falou assim, não vale a pena festejar 25 anos de casado. O certo seria festejar 28 anos de casado. Porque então tem que festejar, porque eu tô... 25 porque a avó... e 28 de casado, porque, de fato... maturações que a pessoa humana vive,
É bem interessante. E olha só que interessante, na vida consagrada, até 7 anos é quando uma pessoa se faz um voto definitivo. Sim. Então, a consagração dela, eu acho que deve ser... faz sentido. A consagração dela precisa passar por algo novo. Talvez a gente vive crises humanas de 7 anos. Quando eu chegar nos 7 anos de padre, eu vou dizer aqui. Tá bom. Cleto e eu, a gente, nos atendimentos, ou no que a gente fala para casais, fala muito isso, que é fechar os ciclos, né? Uhum. Então, você tem que fechar um ciclo e abrir um novo, e não jogar embaixo do tapete. Então, isso é muito importante. O fechar o ciclo não é resolver. Então, resolveu e daqui começa uma nova etapa. Por isso que a gente fala muito também de fazer o planejamento, né, para cada 5 anos. Legal. Né, então, realmente, eu concordo em gênero, número e grau com o padre com essa questão do de repente, o de repente. Verdade, Carla. Infelizmente, na vida 2, o de repente não existe. Mas vamos lá, né? Estamos juntos e vai sair dessa. Deus permite aprovação para ver se aguentamos? Não, Deus não permite aprovação para ver se aguentamos. Deus permite aprovação para nós crescermos. A gente falou bastante, né? Deus permite aprovação para a gente entender o que a gente recebeu dele. Deus permite aprovação para a gente ver que a gente cresceu, a gente está crescendo. Então, a aprovação não é para ver se a gente está aguentando. Deus não é esse Deus. O nosso Deus não é esse Deus, não. Eu acho que às vezes está um pouco ligado, padre, Ivana, não sei, essa questão do popular, tá? Da praga. Nossa, Deus verdade. Me mandou uma praga. Para ver se eu aguento. Não, isso eu mudo de vida, né? E não é por aí, né? Porque o nosso Deus não é esse Deus de provar no sentido mal das coisas. Não é. A gente tem que ter consciência que o nosso Deus, e aí a Bíblia é recheada disso, ele é bom. Deus é bom. Deus é amor. Então, assim, a aprovação ela vai sempre levar à edificação. Nunca a uma... Mas eu acredito que essa pergunta vem de uma ideia errada sobre Deus. Sim. Né? E pode ser uma tentação também. Verdade, padre. Por que eu digo isso? Porque, assim, infelizmente, nós temos uma ideia de que Deus se vinga. Sim. Que Deus parece que nos trata Deus como nós somos. Se a pessoa erra conosco, nós não queremos mais ela perto da gente, né? Nosso Senhor não é assim. Então, Ele não te prova por provar. Ele não prova para dizer assim, quero ver se... Eu vou ali, ó. Ana é mesmo essa missionária, que ela diz na quarta-feira. Está fazendo graça? Não é assim que funciona. Nosso Senhor não é assim. Por isso que, assim, tire do seu coração toda a possibilidade de pensar que Deus é vingativo, sabe? Que Deus é castigador, que Deus precisa provar para você que você está errado. Não, você está errado e existem consequências naturais da sua escolha. Isso não vai mudar, nosso Senhor. Nosso Senhor não está mandando isso para você, para dizer para você assim, meu Deus do céu, eu vou mostrar para Ele que eu sou mais poderoso, entende? Sim. Porque aí, aquilo que a gente falava aqui da tentação de querer somente uma vida cômoda também. Porque nossa vida não é assim. E aí você diz assim, qualquer coisa que te acontece, você vai dizer, mas o que eu fiz de errado para Deus me dar isso? O que eu fiz de errado para que nosso Senhor me entregasse? Não, essa pergunta eu posso dizer para você com muita delicadeza. Ele não prova você para ver até onde você vai, porque Ele te conhece pelo avesso. Ele sabe dos seus deslizes, Ele sabe das suas oscilações, mas Ele sabe a potência do que Ele fez, que às vezes você nem sabe. Ele sabe da potência de aquela aprovação, pode ser um boom para uma nova fase na sua vida que você nunca viveu, que você nunca experimentou. Então, assim, Deus permite provações para talvez devolver a você a originalidade do que Ele fez em você e você nunca tocou, você nunca percebeu. E a gente já está quase indo para o intervalo de novo, eu só quero lembrar, acho que a gente conversou isso também antes de começar o programa, a gente sempre levar em conta que Deus, né, porque é amor, Ele não nos prova e nem permite a tentação também
mais do que nós podemos Verdade. conseguir, né? Então, a gente às vezes acha que não tem força, mas Deus já nos deu essa vitória. Então, a gente precisa acreditar e caminhar e saber que Deus nunca vai além daquilo que a gente é capaz de suportar. Posso? Não, porque elas já me levantaram a placa. Você volta falando. Então, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, que voltando no intervalo, a Ivana vai trazer uma palavra ali a respeito disso. Combinado? A gente vai para o intervalo, é rapidinho e já volta. Gente, estamos de volta aqui no programa. Olha, o que eu digo, os bastidores desse programa, eles valeriam a pena, viu? Continuar aí. Mas, Ivana, vamos lá. Que eu te cortei, falei que não Carla, podia, agora eu vou te dar, agora eu posso. Vou permitir que você coloque aí. Eu queria convidar você a ter essa palavra, né? A gente está percebendo pelas perguntas que é difícil para muita gente entender a provação e a tentação. E que a gente vive provações. Mas olha só que interessante, porque São Paulo vai dizer, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3, e não é só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações. Imagine se a gente chegasse nessa maturidade de saber que nesse momento de provação a gente pudesse se glorificar. Nossa, olha, Deus está me provando. Manda mais. Não, isso aí a gente não pede, não. Não, aí São Paulo vai dizer, sabemos que a tribulação gera a perseverança. O que a provação tem que gerar? A provação gera perseverança. A perseverança leva a uma virtude comprovada. Eu preciso ter paciência nessa situação, eu preciso amar mais, eu preciso ser mais bondoso, né? Os frutos do Espírito Santo. Porque o que mostra a nossa maturidade em Cristo, meus irmãos, não são os dons que Deus nos deu, porque Deus deu, né? E depois os dons são dele. Mas a nossa maturidade em Cristo mostra pelos frutos do Espírito Santo que a gente vive. Bondade, paciência, longanimidade, que eu não consigo falar essa palavra direito, né? E a perseverança. E a perseverança leva à virtude provada. E a virtude comprovada desabrocha em esperança. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a gente tem que ter medo da provação, não. Mesmo quando, aqui eu já estou respondendo a pergunta, Carla, quando está só acontecendo coisas ruins na nossa vida, mesmo fazendo tudo certo, é uma provação? É, querida. É. Porque Deus quer que você cresça, porque Deus quer edificar a sua vida, porque Deus quer comprovar virtudes, porque Deus quer que você entenda que o Espírito Santo habita em você. E só por meio de uma provação, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, bons marinheiros não se fazem nem em mar calmos e nem com o navio estacionado no porto. Bons marinheiros se fazem no mar revolto. Então, Nosso Senhor nem dos discípulos dele mais próximo evitou o vento, a tempestade, né? Mas a provação também, aqui a gente não pode esquecer, é saber que Deus está. Deus está conosco. Muitas vezes o mar vai estar agitado, as ondas parecem, né, encapeladas, vão cobrir o barco, mas ele está ali, mostrando para a gente que na hora que ele quiser, ele se levanta, manda tudo se acalmar, vira bonância, mas lembrando, a vida é um combate. Eu achei interessante porque ele diz assim, é necessário também dizer que a vida não está só acontecendo coisas ruins, né? É porque a nossa forma de enxergar... Isso que eu ia chamar a atenção nisso. Se o né? ruim, será que são coisas ruins mesmo ou a maneira como eu não gostaria que acontecesse? Porque a gente também tem isso. É claro que né? assim... Que é a minha maneira. Então, existem várias circunstâncias aí que precisam ser analisadas. Que a aprovação, ela muitas vezes podem limitar a nossa visão, né? Se a gente não lida com ela direito, né? Eu gosto muito de uma das bem-aventuranças, né? Nosso Senhor diz que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E este ver a Deus aqui não é somente no plano escatológico, quando Ele vier na sua glória, também não é, só os puros o verão. Mas é ver a Deus no dia a dia. Se nós não estamos numa vida purificada a partir da aprovação e de uma vida na graça santificante, ou seja, sem pecado mortal, nós não conseguimos ver a ação de Deus no ordinário.
Deus vai passando no ordinário. E aí a gente fica assim, meu Deus do céu, só está acontecendo coisa ruim. Você só tem olhar de, me perdoe a franqueza, mas muitas vezes nós só temos olhar de urubu, que só vê a carniça, que só vê a podridão. E eu me lembrei aqui, para encerrar, e a gente fala muito bem, né? Mas eu me lembrei de uma santa, uma santa da igreja que eu gosto muito, chama Elizabeth da Trindade. E ela morreu muito cedo, com 26 anos, de uma doença chamada síndrome de Addison. Ela não conseguia mais comer, ela não conseguia mais beber. E ela na enfermaria, uma noviça cuidando dela, e com um sorrisão no rosto, próprio dos santos na provação, sorrisão no rosto. E a noviça perguntou para ela assim, Elizabeth, quando que você tem certeza quando é vontade de Deus e quando não é vontade de Deus? Aí ela disse que sorriu, olhou para o crucificado da enfermaria e disse assim, eu tenho certeza quando é vontade de Deus, quando ela é contrária à minha. Quando ela é contrária à minha, eu tenho absoluta certeza que é vontade de Deus, porque nosso Senhor quer sempre o melhor. E a nossa vontade própria, muitas vezes, pode ser o principal impedimento para o nosso crescimento. Então reveja se todas as coisas que estão acontecendo é ruim mesmo, ou se a sua visão está limitada. Então, no tempo da aprovação, é a oportunidade. O Padre Jonas gostava de utilizar um termo, né? Tempo forte, visita de Deus. É uma oportunidade de você se unir a Cristo Jesus. Ai, respirar fundo e vamos lá. A vaidade estética é uma tentação ou provação do espírito? A vaidade estética é uma tentação ou uma aprovação do espírito? Pode ser as duas, né? Pode ser provação e pode ser tentação. Eu acredito que a vaidade está mais associada à vaidade, tá? Nós estamos falando vaidade estética. Então é necessário descrever o que é vaidade estética. O que é vaidade estética, padre? Polêmica! Aí a pessoa vai perguntar assim, padre, eu vou na academia todo dia, é vaidade estética? Não. Se a finalidade da academia é a sua saúde. Então, tudo precisa ver qual que é a intenção em todas as nossas ações. Então, se a vaidade estética, você utiliza de roupas bonitas, você compra, faz dívidas, porque você quer ser vista, quer ser notada, isso já é vaidade. Então, precisa ter cuidado. E não porque você se sente bem, você ama o seu corpo, você ama ser mulher, você ama ser homem e assim se veste. Não, não é vaidade. Então, a finalidade, a intenção diz do que é o verdadeiro sentido. Então, a vaidade estética, que pensa no corpo como um objeto e eu preciso arrancar de mim aquilo que não me faz bem, como que eu fosse o meu Deus, né? O Deus de mim mesmo, isso é uma tentação, porque te afasta da originalidade. Isso te afasta de Deus e o pior, a vaidade espiritual pode ser um pecado de idolatria, de você cultuar a você mesmo e não a Deus. Então, é uma tentação. Chagas abertas. Qual tipo de penitência e renúncia uma pessoa de 60 anos pode fazer? Estou quase lá. Vamos ver. Bonitinho ver, né? Isso, muito bonito. A igreja diz do jejum, você já não precisa fazer o jejum com 60 anos. A igreja pede dos 14 aos 59 anos. Aquele jejum que a gente sabe mesmo que a igreja pede, que são uma refeição completa e duas mais leves, né? Então, assim, qual é a penitência ou a renúncia de uma pessoa de 60 anos? Você não pode maltratar o seu corpo, porque a sua saúde já não é de uma criança de 18 anos. Então, sabe qual é uma renúncia, uma penitência boa? De você utilizar-se de situações no seu ordinário, na sua vida, de
sacrificar e fortalecer a sua vontade. Sabe aquela pequena criança, aquela pequena menina de Lisieux, chamada Terezinha, que ela disse assim, eu não sou capaz de fazer coisas grandiosas para nosso Senhor. Eu vejo tanto santo fazendo tanta coisa, mas eu não sou capaz de fazer coisas grandiosas. Então o que é que eu vou fazer? Tudo que eu posso fazer no meu dia a dia, por menor que seja, eu vou colocar muito amor. Essa é a diferença. Então a penitência e uma renúncia que você pode fazer é tudo aquilo que são as suas obrigações próprias do seu dia a dia, coloque amor, faça melhor, faça o melhor jeito. E ela dizia, né, que ela não tinha como amar as irmãs, então ela via as capas das irmãs espalhadas pelo couro e ela dobrava capa por capa como se fosse a melhor coisa do mundo. Ou seja, um gesto tão pequeno de dobrar uma capinha para deixar lá, mas ela colocava muito amor nisso. Então, a melhor renúncia de uma penitência para alguém de 60 anos é dizer, não desperdice o que você já vive. E aquilo que você já vive, coloque muito amor. Não perder tempo. Eu acho que é isso, né? É isso mesmo, padre. É essas coisas pequenas, os gestos de amor, né? Se silenciar muitas vezes diante de um fato, de algo, né? Saber viver a caridade, são essas coisas pequenas. E muitas vezes uma pessoa de 60 anos já vive uma vida familiar mais tranquila, já está aposentada, ou não, trabalha ainda, né? Então, aproveitar de todas as ocasiões para poder oferecer a Deus sacrifícios. Amém. Perdi casamento, apartamento, emprego há mais de 5 anos. Cheguei no fundo do poço, tentativa de suicídio. Estou tentando reerguer, mas está muito difícil superar. Até onde terei que suportar? Eu li essa pergunta, né, e queria estar perto dessa pessoa para poder abraçar, né, dizer que nós estamos aqui porque nessa hora os irmãos cristãos católicos, a gente precisa de fato ser suporte uns para os outros, né? A primeira pergunta que eu faço para você, meu querido ou minha querida, você precisa de fato de uma ajuda, né? Porque essa tentativa de suicídio, isso é sério, eu imagino que você já deve ter procurado ajuda psicológica, psiquiatra, como a Carla sempre diz. Psiquiatra não é só para momentos de loucura, mas todo mundo precisa, a gente de fato necessita de uma ajuda, de um profissional. Eu também acho que sempre a gente precisa de profissionais da alma, e aí um bom padre combo também, aí, né, para poder ajudar a gente, porque a gente tem que suportar, e Deus quer nos dar a graça para suportar, e sobretudo Deus quer colocar em ordem. Você perdeu muitas coisas, né? Não deve ter sido... Perdeu como? Casamento, apartamento, emprego, por quê? O que te levou a isso? E sem dúvida, eu diria até onde você irei suportar com a graça, suportar porque Deus vai te ajudar e ali faço mais uma atenção. Ajuda para não acontecer uma outra tentativa, né? Porque essa pergunta até onde eu irei suportar deixa a gente com uma pulga ali atrás da orelha, porque você está precisando de ajuda mesmo. Padre? Porque isso a álgebra, né? Ela nos ensinava quando nós éramos crianças de escola que não existe solução fácil para problema difícil. Então, essa situação, até onde eu vou suportar, é aquilo que nós falávamos, né? Como será que você está lutando, meu irmão ou minha irmã? Como você tem vivido isso? Eu sei que dramas todos nós vivemos, mas nós precisamos pedir ajuda e ter a ajuda necessária para lutarmos do jeito certo. Na guerra, existe uma arte, e a arte precisa observar todos os fatos. Então é necessário ver. Veja, a solução deste problema não vai cair do céu. Porque não é um milagre assim estrondoso que vai cair aqui. Não. Você precisa de ajuda. E aquilo que a Ivana falou é concreto. Você precisa de uma ajuda na alma e no corpo. Na alma, no corpo e psíquica.
como São Paulo diz, nós somos divididos em 3 partes. Então procure profissionais, procure o seu pároco, procure um padre que você possa lavar a sua alma, que você possa reestruturar. Por que eu digo isso? Porque, meus irmãos, infelizmente, às vezes, nós não fazemos aquilo que os gregos chamam de epoké, né? Que é a suspensão de juízo, sabe? Nós enxergamos as realidades num nível muito raso. Então, você não consegue ver o que realmente você está vivendo. Se você perdeu tudo isso, existe uma consequência por quê? Então é necessário colocar as coisas no seu devido lugar. Ou da pessoa, porquê, ou do motivo, tudo. Então, assim, não vai ter solução fácil para o problema difícil. Mas existe solução. Deus não quer a sua tristeza. Deus nos quer feliz e feliz abundantemente. E com tudo isso, eu quero dizer, especialmente para você que mandou essa última pergunta, que nós não estamos minimizando o seu sofrimento. A gente sabe que é real e nem dizendo que é falta de fé, porque às vezes a gente, porque o povo diz que você precisa só rezar. Não, é exatamente isso. Sabendo da nossa fragilidade, que eu me coloco aí na sua situação, é necessário buscar esse atendimento médico, psicológico e espiritual. Então, invista. Você vai suportar à medida que você investir no seu relacionamento, aí no seu, você buscar aquilo, a sua cura de tudo isso que você tem vivido, né, de solucionar, de fechar esse ciclo, como eu disse. Mas não desanima não, viu? Com Deus tem jeito e a gente vai chegar lá. Mande notícias pra gente, tá certo? O programa chegou ao fim. Mais rápido do que a gente imaginava, viu, nessa hora a gente faz... Aí nessa hora o senhor faz assim, ó. Ufa! Cerrou o dia. Mas eu quero agradecer a participação de vocês, todas as perguntas que foram enviadas e dizer que ao longo dos nossos programas, aqui, se a sua pergunta não foi ainda trazida aqui, nós vamos nos esforçar para no próximo programa ela estar aqui, ok? Deus abençoe vocês. A gente se encontra na próxima semana. Trocando ideias.